Muito bom. Mas você vê como é tudo interligado, né? Então, o próximo assunto aqui que eu tinha anotado para trazer é a questão dos Estados Unidos, né? Estados Unidos a gente tem duas grandes pautas para falar, né? Tem a pauta da eleição, né? Mas eu acho que a mais importante delas ainda é a questão dos juros, né? A gente está vendo algo aí meio inédito, né? Que o Jerome Powell tem conseguido fazer, né? Ele está conseguindo, até o momento, né? Pelos indicadores que a gente vê, realizar um soft landing, né? O que significa isso, né? Ele está conseguindo colocar a inflação para o centro da meta sem gerar uma recessão, né, até o momento, né? Como é que tu vê, assim, essa condução da política monetária do Powell, né? Se ele realmente é um herói, vamos dizer assim, né? Está conseguindo algo extraordinário ou não, né? Ainda há um risco de recessão, né? Enfim. Eu acho, sinceramente, que, assim, talvez por mérito ou por sorte, a gente não vai saber, né? Talvez um pouco dos dois, como quase tudo na vida. Mas o A Powell sorte ajuda, né? ajuda, Faz né? parte. Mas o Powell vai entrar nos livros da história. Assim, eu acho que daqui a 20, 30 anos, esse período vai entrar naqueles períodos bastante atípicos, onde tem uma inflação que bateu 9% nos Estados Unidos, que é uma inflação para os Estados Unidos bastante alta, e vai baixar para a meta dele de 2% sem recessão. É raríssimo isso acontecer. Por que eu falo que é um pouco sorte? Porque a natureza dessa inflação é diferente, uma natureza muito problema de oferta. Toda aquela mudança pós-Covid, né, que todo mundo, principalmente, demandando nisso bens, aí os bens faltaram, como carro, faltou semicondutor, o preço dos bens subiu, depois você normalizou a mão de obra, normalizou a oferta, a inflação caiu. Então, como tem muita dinâmica de oferta na história, eu acho que o contexto histórico do má inflação era mais trivial do que era o contexto em outras crises de inflação a 9%, 10%. Mas, de qualquer maneira, vai ser histórico você pegar uma inflação de 9% e trazer para a meta de 2%, com uma economia americana que esse ano cresce a bagatela de 2,70%. 2,7% é a economia mais rica do planeta. O Brasil vai crescer 3 e pouquinho esse ano, a gente está ultra feliz falando que está crescendo muito. Os Estados Unidos está crescendo 2,70%, com inflação caindo. E com o Banco Central cortando os juros. Cortou meio ponto. A gente está aqui subindo meio ponto na próxima reunião, provavelmente. É essa a diferença que está acontecendo, tá? Assim, é um dos cenários, assim, incrivelmente bons para ativos de risco mundiais e americanos. É uma economia americana que cresce cortando juros. E com inflação controlada, tá? E acho que é esse cenário, tá? A inflação, você olha métricas de salário, estão super baixas, e salário principal determinante da inflação é salário e moeda, né? Salário, moeda e commodities. São os três determinantes assim, da inflação. Commodities estão moderadas, salário está moderado e o dólar está relativamente forte no mundo. Então, a inflação tem convergido para a meta de 2. A economia cresce 2,5%, 3% por trimestre. E o Powell está cortando os juros aos poucos. Cortou meio que estava um pouco mais preocupado, agora está vendo que está um pouco menos preocupado, corta 25%, mas ele vai calibrando esses juros de acordo com a necessidade da economia. Mas como o juros está lá em cima, é fácil dele... Ele tem muito armamento para proteger a economia. Quando você está com juros baixinho, a economia toma um choque, você não tem muito como ajudar. Mas quando você está com juros altos, a economia toma um choque, é fácil você ajudar, você vai soltando esses juros. Então, agora está só calibrando esses juros, mas eu acho que é importante a gente ter na cabeça que o cenário econômico americano é bom, porque é um cenário de crescimento, inflação controlada, com o Banco Central que está te protegendo se tiver qualquer choque. Ele pode cortar os juros a qualquer momento para te ajudar se a economia tiver algum choque que aconteça aí no meio do percurso. Perfeito. E lembrando que lá o Banco Central deles, diferente do que o nosso aqui, ele tem um mandato duplo, né? Ele controla a inflação e o desemprego, né? Aqui no Brasil é só a meta de inflação, né? Então, por isso que a gente vê ali o Powell muito mais, como é que eu vou dizer assim, pensa mais, né? Demora um pouco mais para agir, não é tão ágil que nem o nosso aqui, né? O nosso aqui, a subida de 2 para 13,75, por exemplo, foi um foguete, né? Comparado com o Powell, né? Antes aquele 2%, obviamente, com o olhar da história, com o olhar de hoje, foi um erro, né? Aquele 2% do Brasil Sim, foi sim. um Calma que nós sonho de vamos chegar lá no Brasil. Aí, né? Vamos gastar bastante o tema Estados Unidos, mas depois a gente chega no Brasil. Mas com certeza ali foi um acidente, né?